Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma aula, certo? Hoje na aula de Geografia nós vamos focar no capítulo 1 do livro de vocês, que fala sobre domínios morfoclimáticos, ok? Vejam só, como são revisões, creio eu que vocês já tiveram a oportunidade de responder todas as atividades, porém vai ter atividade lá no plural, certo? Para que vocês dê uma refrescada na memória. Então vejam só, mas antes de mais nada, o que significa domínio morfoclimático? Né? Vamos entender que o domínio morfoclimático é toda a classificação de aspectos naturais de uma determinada região, como por exemplo, solo, relevo, clima e hidrografia. A gente hoje vai se fixar em três domínios, que são eles: domínio amazônico, domínio da Caatinga e cerrado. A gente vai focar nesses três na aula de hoje, certo? A gente vai ver primeiro as características do domínio amazônico. A gente pode perceber que pelo nome já dá para entender em que região do Brasil esse domínio se localiza. Obviamente na Amazônia, correto? E como classificar essa região? A Amazônia, né, a sua classificação de relevo, ela é basicamente classificada em planaltos, certo? Também essa região ela tem um solo muito rico e consegue fazer uma autocultivação. Por exemplo, como é uma reserva na sua maior parte de plantas, de matas, né? Então o solo ele sempre ele é umedecido e isso facilita com que as plantas, as espécies, né, da flora se desenvolva com muita facilidade. E também é um solo muito rico em petróleo. E com isso, com um solo tão fértil, não há uma necessidade de um processo de cultivação, diferentemente da Caatinga e do cerrado, que a gente vai ver logo mais, certo? Outra questão, como eu falei, né? Por ser um ambiente com solo muito fértil, né, isso significa que a matéria orgânica desse solo, né, ela garante uma reprodução natural de sais minerais. Se vocês perceberem, né, a nossa Amazônia ela tem uma diversidade de plantas, de espécies, né? Não só na fauna, mas também não só na flora, mas também na fauna. E com isso, até muitos cientistas percebem, né, novas espécies que surgem sem ter a interferência humana. Ou seja, essas plantas elas acabam brotando, né, naturalmente. A própria natureza se encarrega de alimentar, ok? O clima desse local é basicamente úmido, claro, pela quantidade de flora que possui, né? E também pelo solo que possui. Isso aí é só um lembrete, um resumo, certo, gente? E existe dentro da vegetação três classificações, que são elas. Você já acompanha aí comigo, na página 380, né? A gente tem aí três níveis, né, de vegetação dentro do domínio amazônico. São elas: a mata de Igapó, certo? A mata de várzea e a mata de terra firme. Eu vou deixar para vocês aqui na tela, certo? A classificação dos três, para não ficar falando o tempo todo, certo? Eu vou deixar para vocês aqui na tela e vocês vão poder observar. À medida que eu vou falando, vocês vão vendo aí a classificação de cada uma delas.
certo? Então, vejam só, pelo fato da Amazônia possuir um território tão rico, né, em tantas outras coisas, isso faz com que também acabe alimentando a economia do nosso país. Muitas empresas acabam usando o que a natureza tem de melhor. E a nossa Amazônia, ela é uma das maiores responsáveis por abastecimento dentro da área de cosméticos e medicina. Então, muitos médicos, eles extraem ervas medicinais que fabricam depois, né, remédios, enfim. Fora também a área de beleza, onde também se é utilizado, né, os recursos naturais. Claro que existe hoje algo que nos deixa muito triste, que são as questões das invasões e do desmatamento, né? Ou seja, a retirada ilegal desses frutos, desses recursos naturais. Então, o correto seria que a cada vez que uma pessoa ou empresa ela precisa do recurso, né, da natureza, ela tem que deixar esse recurso preservado. Exemplo, se eu preciso desmatar para produzir algo, então eu tenho que reflorestar, eu tenho que colocar uma outra árvore naquele lugar, naquele local. Então é assim que funciona. Claro que empresas que eu posso até citar aqui, né, conhecidas de vocês, como a Faber-Castell, por exemplo, né, então tem esse compromisso social e acaba, se não conseguir, né, não seguir esse padrão, acaba pagando uma multa pelo fato de não estar respeitando, né, a natureza. Então, hoje a ação humana, gente, acaba que meio que destruindo todo esse patrimônio, né, do Brasil, digamos até patrimônio mundial, posso até dizer, que tem tantas pessoas que estão aí querendo, né, um pedacinho da Amazônia. Então, hoje a Amazônia sofre, né, com um desmatamento muito severo. Então, é complicado porque, na verdade, não existe uma fiscalização. Então, as pessoas, né, os desmatadores ilegais, eles fazem sem regra, né? E os órgãos os órgãos de fiscalização muitas vezes não funcionam como deveria. Então a gente está perdendo sim um pedaço muito importante da nossa querida floresta, né? Então, basicamente os pontos principais da questão da Amazônia se resume a isso. Então vamos lá. Vamos para o outro domínio, que é a Caatinga, certo? A Caatinga é uma região, né, com características bem próprias e fica localizada no nordeste do Brasil, né? Então o seu clima é bastante seco, né? O seu relevo ele é classificado em planaltos e depressões, certo? Se vocês têm alguma dúvida, gente, sobre a questão de classificação de relevo, isso aí já foi um assunto que vocês viram no Fundamental 1. Mas eu vou deixar aqui na descrição, né, aqui do lado, a classificação rápida, né, de cada um. Planaltos, planície, relevo, depressões. Vou deixar aqui para dar uma refrescada na mente de vocês, beleza? Né? Então, o cerrado, ele tem um domínio, né? O principal domínio ali, ele é semiárido. Então, diferentemente do solo da Amazônia, precisa de um cultivo maior na questão de plantação. Então, por ser um lugar extremamente seco, né, a gente não vai ver uma vegetação igual a uma vegetação onde o solo ele é rico em matéria orgânica, em sais minerais, né?
é totalmente diferente. Vou colocar algumas imagens para vocês irem acompanhando para saber a diferença de cada cada um dos domínios, ok? Outra questão importante é que o clima seco, né, da Caatinga, ele é um lugar extremamente quente, né? Os solos são rasos e pedrosos, onde dificulta assim, né, a cultivação de algumas espécies. Eu não sei se vocês já viram, mas já tiveram a oportunidade de ver que a Caatinga ela é rica em cactos, em plantas que aguentam e que suportam um calor excessivo, certo? Então há uma diferença muito grande de um para o outro. Outra questão é também que a vegetação ela é classificada como xerófila, né? O que significa isso? Como eu falei, né, que as plantas ela têm uma característica onde elas suportam um pouco mais. Então, isso, quando a gente fala de xerófila, significa que ela suporta grandes intensidades de calor, sobrevive a épocas de grandes secas. Entenderam? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o cerrado. O cerrado brasileiro, né, ele apresenta um domínio já falha nossa. Continuando, gente. Deu aqui o problema na iluminação, mas a gente vai continuar assim mesmo, certo? Então vejam só. A gente classifica o relevo do cerrado da seguinte maneira: chapadas e planaltos, né? Então é um solo altamente sedimentar, ok? E o seu clima no verão é bem seco, já no inverno é extremamente úmido. Então tem essa diferença. O solo ele é extremamente ou amarelado ou avermelhado, né? O que dá uma característica bem peculiar, certo? Vocês vão ver esse tipo de solo basicamente no cerrado. Aí vejam só, para vocês entenderem melhor, eu vou colocar aqui, né, as classificações bem organizadas dentro do próprio mapa, certo? Vocês vão poder dar uma olhada. No final do vídeo, vocês vão poder ter essas imagens para até facilitar para vocês responderem as atividades, certo, gente? Lembrando que tudo isso a gente já viu, essas aulas vão ser revisões. Então, até o capítulo 2 vai ser revisão, só a partir do capítulo 3 que nós vamos entrar no assunto novo, certo? Então, vamos lá, só revisando. Hoje a gente viu quais domínios morfoclimáticos, quem lembra? Domínio amazônico, cerrado e caatinga. Por enquanto a gente vai ficar nesses e na próxima aula a gente vê os outros tipos de domínios morfoclimáticos, ok? Então, fiquem com Deus, estudem, certo? Respondam as atividades que estão no plural e me dê o feedback e anotem as dúvidas de vocês, porque quando a gente fizer a nossa aula ao vivo, que vai ser no final de todas essas revisões, vocês vão poder perguntar e tirar suas dúvidas direitinho, tá certo? Então, fiquem com Deus, certo? Beijo pra vocês e até a próxima aula.